Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo Bora Bater um Papo Sustentável. E nosso Bater o Papo Sustentável hoje será sobre clima. A gente tem visto que quando a questão é meio ambiente, é muito difícil a gente ter só quando há desgraças, né, na mídia. Então, desmatamento, incêndio, queimada, derramamento de óleo, né, os extremos, né, como a gente fala, de enchente, inundação, essas questões, de tsunamis e tudo mais. Mas, quando tem coisa boa, a gente também não tem visto muito. Mas a nossa preocupação aqui é falar exatamente. A gente tem visto que mudanças climáticas hoje em dia tem sido um tema constante nas mídias sociais, nas mídias televisivas. Então, a gente tem procurado também debater essas questões do dia a dia que vem trazendo essas questões à tona. Então, hoje a gente tem aqui a Rose, a Rayane, a Yasmin, que vão trazer para a gente esse tema sobre o clima, né, o que está acontecendo com o nosso clima, por que a gente, essas questões hoje estão tão em voga, estão com tanto destaque na mídia, né, e também discutir um pouco o que é que a gente pode fazer, né, qual a nossa parte, a nossa contribuição nesse debate. Todas três são bacharéis em ciência e tecnologia e atualmente são estudantes de graduação na engenharia de produção na UFRN. São alunas voluntárias aqui no nosso programa de educação ambiental da universidade, da diretoria de meio ambiente. Então, meninas, sejam bem-vindas, e agora o tempo é de vocês. Vocês terão aí, cada uma, 20 minutos, então, 1 hora, mais ou menos, para a apresentação de vocês, e após a apresentação, nós iremos abrir para o debate, ok? Bem-vindo a todos, e aproveitem bastante a tarde. Boa tarde, né? Queria agradecer a presença de todos. É um prazer estarmos batendo um papo sustentável sobre o clima, e a nossa temática é mudanças climáticas. As palestrantes, como o Maju já falou, é Rose, Rosiele, Yasmin e Rayane, que sou eu. E nossa apresentação será dividida em passado, presente e futuro das mudanças climáticas. Trouxemos uma frase para a nossa reflexão de Mariana Sanches, que diz: o mundo como conhecemos nunca mais será o mesmo se não tomarmos medidas drásticas e urgentes. Então, agora eu vou iniciar com o passado. O efeito estufa, né? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, que ele é necessário para o aumento da temperatura atmosférica global. E, graças a esse fenômeno natural, tem a manutenção de vida na Terra. Então, a radiação solar, ela reflete sobre a Terra, né? E também é absorvida, e assim é possível ter vida na Terra. E agora vamos falar sobre o aquecimento global. Quando iniciou o aquecimento global, né? Foi a partir da Revolução Industrial, nos países desenvolvidos da Europa e América do Norte, em 1860. E aí, hoje, reconhece que esse fenômeno, devido a esse fenômeno, o efeito foi responsável pelo aumento da temperatura na Terra de cerca de 2/3 a 1 grau Celsius. Então, o início do aquecimento global, que é esse aumento dessa temperatura, que começa a afetar todos os seres vivos, vem desde a Revolução Industrial. E aí tiveram várias conferências. A primeira foi a Conferência de Estocolmo, que tiveram temas abordados como chuva ácida e o controle da poluição do ar. E tiveram várias discussões com a presença de 113 países e mais de 400 instituições governamentais e ONGs. E aí, a partir desses discursos, apresentação de pesquisas, foi concebido o relatório Nosso Futuro Comum, que também é conhecido como o relatório de Brundtland. Então, esse relatório aponta a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo. Então, estava em desequilíbrio, né? Não tinha compatibilidade entre
o desenvolvimento sustentável que queria ser alcançado e os padrões de produção e de consumo que era exagerado, né? E assim não tinha esse equilíbrio. Então, a partir daí, dessa conferência, teve esse relatório e começaram a se pensar nesse equilíbrio. E aí teve a conferência da Rio 92, que ficou acordado nos países em desenvolvimento que receberiam apoio financeiro e tecnológico para alcançar o desenvolvimento sustentável, principalmente com a redução dos padrões de consumo, por exemplo, dos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral. Então, a partir dessa decisão, começou-se a tentar alcançar um desenvolvimento sustentável, pensando no meio ambiente. Em relação ao aquecimento global, os gases CF6, HCF6 e HF6, que é gases usados em refrigeradores e ar-condicionado antigamente, eles afetavam e destruíam a camada de ozônio, porque eles eram usados e aí quando eles iam para a atmosfera, o cloro começava a atacar a camada de ozônio e aí destruindo. Então, começou-se a pensar em alternativas para substituir esses gases que eram tão agressores, porque eles têm um poder de absorção de radiação bem maior que o gás carbônico. E aí eles agiam agressivamente na destruição, né, da camada de ozônio. E o Protocolo de Montreal, ele postulou o banimento em 1995, e para que viessem ser substituídos esses gases por gases refrigeradores com tempo menores na natureza. Porque os CF6, por exemplo, eles são muito estáveis e eles duravam cerca de 150 anos. Então, era um tempo muito grande que eles ficavam ali na atmosfera e atacavam a camada de ozônio, formando buracos. E além do CF6, né, que agora foram substituídos, né, pelo R12, R22, também tem o gás carbônico, que através da liberação pelos processos industriais, tem a queima de combustíveis fósseis. Ele tem sido observado o aumento na concentração desse gás, e o que vem sendo correlacionado com o aumento da temperatura. Então, é um gás que é liberado através dos processos industriais, e aí ele começa a aumentar, né? Ele é um gás que ele é muito liberado, o gás carbônico. Além do gás carbônico, tem o vapor de água e o metano, que eles também são capazes de reter o calor do Sol, né, na troposfera terrestre, e aí aumentar o aquecimento global. E sabemos que o metano, ele é produzido em condições anaeróbias. Então, esses gases, eles são gases propulsores. Além desses, tem o óxido nitroso, que ele é outro gás de efeito estufa, e ele é 206 vezes mais efetivo na absorção da radiação do gás carbônico. E o uso de fertilizantes na agricultura provavelmente é o maior responsável pelas emissões antrópicas desse gás para a atmosfera. Então, é um gás muito agressor, mais agressivo que o gás carbônico, e ele é usado em fertilizantes, né? Então, ele também um responsável pela destruição da camada de ozônio. Pode passar. E aumento do aquecimento global. Então, os efeitos negativos, né, do aquecimento global através dos processos industriais, principalmente da queima de combustíveis fósseis, é o derretimento das calotas polares. E com o derretimento das calotas polares, algumas espécies têm entrado em extinção, principalmente os ursos polares, que têm perdido seu habitat. Além deles, também tem as tartarugas marinhas, que têm sido afetadas pelo aquecimento global, e o mar ele tem aumentado o seu nível devido ao derretimento das calotas polares. Além desses efeitos, né, também temos a seca extrema em algumas regiões do mundo, e também grandes enchentes em muitos países. Além disso, também o aquecimento global ele tem afetado a produção de alimento. Por exemplo, o trigo, entre outras culturas, são afetadas pelo aumento do aquecimento global. Além disso, também tem surgido epidemias e doenças transmissíveis por insetos, também devido ao aquecimento global. E aqui está uma charge, né, para a nossa reflexão, que diz assim: tão grave quanto o derretimento das calotas polares é o derretimento dos neurônios humanos, né? Então, que isso venha para a nossa reflexão, né? Porque não afeta apenas os seres vivos, a fauna aquática, né? Mas também afeta principalmente os seres humanos.
Bom, agora eu vou falar sobre o tópico 2, né, que é o presente. Nos últimos tempos, os fenômenos, né, de grande porte, né, de destruição, vêm se tornando cada vez mais comuns no nosso planeta. Alguns estudos indicam que o aumento nessa temperatura das águas que estão sendo derretidas por conta das calotas polares vem se tornando cada vez mais intensos e mais frequentes. Há ainda uma incerteza do que é chamado aquecimento global, né? A gente não sabe assim a intensidade do fenômeno. Mas a certeza é de que se a gente não tomar uma atitude a partir de hoje, isso vai se tornar cada vez mais comum em regiões que não tinha tanto essa frequência ou que não tinha esses fenômenos. Alguns dos eventos climáticos que marcaram o início do século XXI foi justamente em locais que não tinha essa intensidade, né? Como o furacão Katrina, que aconteceu em 2005. O furacão Katrina, segundo os dados, ele é de categoria 3 e atingiu os Estados Unidos em 2005 e causou cerca de 108 bilhões de dólares em danos materiais. E também ocorreu mortes. Não se tem um dado específico de quantas pessoas morreram devido ao furacão Katrina. O furacão Ike, que aconteceu também nos Estados Unidos, é o segundo furacão que causou maior prejuízo econômico e também físico aos Estados Unidos. Ele provocou justamente o prejuízo de 29,5 bilhões de dólares e causou 200 mortes. O furacão Sandy aconteceu em 2012 e também teve o prejuízo de cerca de 20 bilhões de dólares e também causou cerca de 300 mortes. Com isso, em 2016, aconteceu um relatório que é chamado Explain Extreme Events de 2016, que tem como tradução explicando os eventos climáticos de 2016 de uma perspectiva climática. Dentro desse relatório tem a seguinte pesquisa, né, de que 50% dos eventos naturais extremos foram causados pelo aquecimento global, né, e principalmente pela ação do homem. E dentro desse relatório, falou as 5 maiores consequências da alteração do clima, né, que é a insegurança alimentar, as inundações do nível do mar, justamente por conta do derretimento das calotas polares, a escassez de água potável, o surgimento de novas doenças e a extinção de espécies. E esses eventos extremos vêm se tornando cada vez comuns, como estão aqui no slide, e que pode se tornar cada vez pior, né, se não tiver novas medidas, principalmente medidas vindas de governos e também das pessoas em si, né, a questão da educação ambiental. E principalmente a região que poderá sofrer esses maiores eventos são a região urbana, né, por conta da concentração maior de pessoas que se vivem ali. E quais são os países que têm a questão dos emissores, né, os maiores emissores em questão do aspecto econômico do mundo, né? Com 26,6 tem a China, com 13,11 os Estados Unidos da América, e em terceiro lugar, com 7,1 a Índia. O Brasil, ele ocupa o quinto lugar, com 2,4% das emissões geradas, né, que favorecem o aquecimento global. Os problemas atuais em relação às suas emissões é justamente a energia, porque não se tem que ter a necessidade de mudar a fonte primária de geração. Atualmente, dentro do Brasil, é a rede hidrelétrica que trabalha com isso, o que vem se tornando algo extremamente, podemos dizer assim, não tão útil, porque se está tendo a questão da crise hídrica no país. Tem a população, porque com a questão da demanda das pessoas, mais pessoas vão nascendo, e aí você tem o maior número da população e está precisando ter mais matéria-prima para manter essa população. A agricultura e a pecuária, né, que precisa ter as alternativas de nutrientes em áreas de plantio e pecuária, justamente por conta da subsistência da alimentação do ser humano também. E as indústrias e transportes, que precisa substituir novos tipos de combustíveis fósseis por outros tipos de combustíveis que não possam agravar cada vez mais o aquecimento global. E por conta desse evento que está ocorrendo no nosso planeta, Hollywood também tem explorado essa parte, né? Principalmente em filmes e em séries. Eu coloquei cinco
5 tipos de séries e filmes que abordam essa parte do aquecimento global, né? Principalmente essa questão do evento, né? Como forma de educação ambiental para as pessoas, né? O primeiro eu citei que é o mais atual ultimamente, que é Noite Adentro. Ele está disponível na Netflix e fala justamente sobre a ausência da camada de ozônio. E as pessoas elas têm que correr contra o tempo para ir em busca de alimento, de água, para se manterem vivos. Tem 2067, que também fala sobre a questão do aquecimento global, principalmente, como também citado anteriormente, a questão da demanda dos alimentos que estão escassos. O Dia Depois de Amanhã, que fala como é que os seres humanos sobrevivem a essas catástrofes e como é que é necessário para a gente, como podemos dizer, demanda das pessoas. Tem também a Era do Gelo. A Era do Gelo 2 fala justamente sobre a falta, como é que os animais, eles sobrevivem a esse evento, né? E como que isso se torna cada vez mais prejudicial a eles. E também tem o Expresso do Amanhã, que também está disponível na Netflix, e também tem outras versões, e que fala justamente sobre a corrida contra o tempo da sobrevivência dos seres humanos. Agora eu vou falar um pouco sobre os acordos internacionais sobre as mudanças climáticas. Os acordos internacionais ocorreram a partir da Rio 92 e estende até 2019. Ano que vem terá um outro acordo internacional, que ainda não foi decidido qual é o local, mas, principalmente, como é que podemos dizer assim, a questão dos governos no mundo trabalha essa questão de como podemos frear o aquecimento global. Eu coloquei aqui no slide todas as cúpulas climáticas que são chamadas, né, e cada um deles tem os seus marcos. Principalmente o protocolo de Kyoto em sua primeira fase, que define como é que poderemos controlar essas emissões, e se estende até o Acordo de Paris, que está valendo até hoje. O Acordo de Paris ele foi assinado em 2015 por 195 países e tem principalmente como foco lidar com as alterações climáticas e também deixar como responsabilidade para os governos em relação às pessoas, principalmente como é que esses governos têm como finalidade o controle dessas emissões. O Brasil, ele pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025, aonde vai valer um outro acordo. Os objetivos do Acordo de Paris são 6. Os 3 primeiros falam sobre objetivos de longo prazo, as contribuições nacionais e a redução do preço do carbono. Também temos o financiamento, a adaptação e monitoramento, que vai começar a valer de 2023, e também acelerar a tecnologia, principalmente em países desenvolvidos. E com isso, temos que o aquecimento global causa cerca de 37% das mortes por calor no mundo. Ou seja, por exemplo, esse ano, teve a onda de calor que aconteceu no Canadá, onde milhares de pessoas acabaram pagando pela vida. E, principalmente, ocorre em regiões essa porcentagem de mortes devido, principalmente, à questão da alteração do clima. E tem dados aqui que já foram registrados atualmente sobre a questão da temperatura média global, o aumento da temperatura, que vai aumentar em cerca de 20% até 2024, e também tem que atualmente a temperatura da Terra ela está em 14 graus Celsius, mas daqui a 15 anos elas podem alcançar cerca de 16 graus Celsius. Com isso, os cientistas dizem que todos nós temos de adotar mudanças rápidas, abrangentes e sem precedentes no nosso estilo de vida, a fim de evitar danos mais severos ao clima. E agora eu vou passar para a Yasmin. Agora eu vou falar um pouco do futuro. Pode passar. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre os efeitos da pandemia no clima, né? No início do ano passado, com o isolamento social em boa parte do
do mundo, a gente pôde ver, né, nas jornais e até na internet comentários sobre muitas melhores que tiveram por conta desse isolamento, né? Que foi a queda da poluição do ar. As águas ficaram mais limpas em alguns locais, por exemplo, nos canais de Veneza e no Rio Grande, na Índia. Também houveram a aparição de animais na cidade e também houve até casos de reprodução de animais em zoológicos, por conta do baixo movimento. Então, vou falar um pouquinho. Mas o que chama a atenção é o seguinte, que esses benefícios foram momentâneos e não indicam que a natureza estavam sendo restaurada dos estragos causados pelas ações antrópicas. Até porque tem alguns pontos negativos que a pandemia também trouxe, que era a preocupação do possível efeito de rebote após a pandemia, que ainda afeta um pouco esse medo, por conta das empresas petrolíferas e políticas econômicas que podem compensar o tempo perdido. Também houve um maior desmatamento e emissão de CO2 por conta do desmatamento, pela falta, né, de policiamento, de monitoramento das áreas, e as pessoas, algumas pessoas se aproveitaram disso. Também tem o aumento do lixo descartável, né? A gente está tendo que usar mais embalagens descartáveis, aumento também do lixo hospitalar, e ainda tem o fator, né, do descarte incorreto das máscaras de luvas. Pode passar. Um efeito de isolamento social que foi estimado que em abril de 2020 ocorreu a redução de 17% das emissões de carbono diárias no mundo, em comparação ao 2019. Só que novos dados de junho de 2020 já mostraram que as emissões estavam em média 5% menores do que no mesmo período de 2019. Só que ainda não tinha ocorrido o retorno total das atividades naquela época. Também a gente pode dizer a pandemia, né, quando disse, a gente pode dizer que ela não retardou o ritmo das alterações climáticas. Os últimos dados científicos cobertos relacionados às mudanças afirmou que entre janeiro e junho as emissões globais de CO2 associadas ao uso de combustíveis fósseis em energias e indústrias já voltaram ao mesmo nível ou estão acima do mesmo período de 2019, que foi antes da pandemia. As reduções gerais de emissões em 2020 provavelmente reduziram o aumento anual das concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa de longa duração, mas esse efeito foi muito pequeno comparado à variabilidade natural. Isso é a imagem mostrando o antes do isolamento e depois, abordando também um pouco, falando sobre a poluição climática, atmosférica. Um dado é que a China teve uma redução da poluição de 25% durante o isolamento social. E isso, para ver o impacto, se estima, de acordo com a Universidade de Stanford, que isso salvou entre 50 e 75 mil pessoas de morrer. Além disso, a gente também pode ver o impacto da poluição do ar, que é das nossas atividades diárias, e também o impacto do consumo na nossa saúde e na sustentabilidade do planeta. Também teve um dado que o melhoramento do ar é um impacto muito positivo, não só para pessoas que sofrem doenças respiratórias, mas também para doenças cardiovasculares, e isso é muito importante para o grupo especial, né, que são as crianças e os idosos. Um relatório da OMS de 2018 sobre a poluição do ar estima que, por ano, morre 320 mil pessoas na América, sendo 51 mil só no Brasil. E que, quanto pior a qualidade do ar, mais são acentuadas as pessoas asmas e que sofrem de infarto. Também a gente pode dizer
que um impacto do isolamento social, que a gente pode até, um dado preocupante agora no Brasil, que a gente estivesse vendo isolamento total aí nesse momento, é o aumento de consumo de energia. Porque mesmo quando as indústrias estavam paradas, houve um aumento muito do consumo de energia nas residências. Segundo a Agência Nacional, o consumo residencial de energia aumentou 20% durante o isolamento. E estimativas do Ministério de Minas e Energia indicou com um gasto maior de 23% de gás natural. Um dado que preocupa com relação ao efeito rebote que pode ter é que alguns países, né, estão tendo políticas de tomar decisões que aproveitam do momento de dificuldade do acompanhamento da sociedade para executar ações maléficas ao coletivo. Por exemplo, o aumento de exploração de minérios, aprovação de legislação inadequada e ainda a destituição de decretos de portarias de proteção para a biodiversidade, as culturas quilombolas e indígenas, e isso acaba resultando na perda de grandes lucros que a gente teve no quesito de proteção dos ecossistemas, da biodiversidade e das culturas. Também teve um dado sobre o aumento do lixo descartável, que, por exemplo, em São Paulo, a lei que proibia o uso de materiais plásticos para a comercialização de alimentos teve que ser revogada na pandemia. E o dado da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública de Resíduos Especiais, a ANBRELP, calculou que em março do ano passado o país teve um aumento da geração de resíduos sólidos domiciliares de entre 15% a 25%. E de hospitalares e a unidade de atendimento à saúde foi entre 10 e 20 vezes maior. Pode passar. Aqui foi uma imagem, né, mostra alguns animais que reapareceram durante o mundo das notícias, que também era uma preocupação que teve, esses animais estarem indo para a cidade em busca de alimento, porque teve uma diminuição também na poluição das águas, porque boa parte da poluição das águas vem da cidade, e como não tinha movimento, acabou reduzindo o impacto do lixo nos corpos hídricos. Abordando um pouco sobre a crise hídrica e do clima, a gente pode dizer que o crescimento populacional tem um grande peso nisso, porque aumenta o consumo de matéria-prima e assim, né, quanto mais desenvolvido, maior o consumo, e isso aumenta a nossa pegada hídrica, né? Então, estima-se que em quase 400 regiões do planeta já estão vivendo sob condições de extremo estresse hídrico, segundo um novo relatório do World Resource Institute, um centro de pesquisa que ele é sediado em Washington. Esse cenário, né, não ocorre no Brasil, mas que a gente pode ver que boa parte do Brasil está claro, mas não é tipo algo que seja para todos no Brasil, por conta, né, da distribuição, que não é feita correta, né? Por exemplo, o Norte, ele tem uma população muito menor, mas uma grande disponibilidade hídrica comparado, por exemplo, ao Sudeste, que é a região mais populosa do país, mas que não tem um crescimento, não tem uma quantidade hídrica, né? Atualmente está sofrendo com uma seca. E ainda mais a nossa região, né, o Nordeste, que já é uma luta há muito tempo, né, no semiárido da falta de água. Também temos o temor da escassez de água, com o deslocamento de milhões de pessoas. E isso pode ocasionar também conflitos e instabilidade política. Estima-se que quase um terço da população global, que é 2,6 bilhões de pessoas, vive em países em situação de estresse hídrico extremamente alto, incluindo 1,7 bilhões em 17 nações classificadas como extremamente carentes de água. Enquanto
isso, nos países do Oriente Médio, são considerados de maior estresse hídrico. E ele destaca, né, a Índia, que enfrenta desafios críticos sobre o uso e a gestão da água, que afetam, que é uma coisa muito básica, a água, mas isso que afeta tudo, né? Desde a saúde até o desenvolvimento econômico. Um exemplo é que o Paquistão, a Eritreia, Turcomenistão e a Botsuana sofrem extremamente com a carência de água. Também das compiladas analisaram vários modelos hidrológicos e o cálculo do quanto de água é retirada por suprimento de águas superficiais e subterrâneas disponíveis em cada região em comparação com o total de água disponível. Esse dado foi em 2019 que gerou esse gráfico, que é impossível ver. E a gente observa, né, que a região do Saara, do deserto do Saara e o Oriente Médio, com parte da Índia, é uma área muito prejudicada, né, de extremo estresse hídrico. Também tem que dizer que a proporção, que são áreas que têm uma proporção que excede 80% de carência, e são classificadas como extremamente carentes de água. Um dado é que a Rússia e a China, elas não são classificadas, né, com alto estresse hídrico, mas as suas capitais, elas estão na classe de extremamente carente de água, justamente pela alta quantidade da população, alta densidade populacional, mas a baixa disponibilidade de água. Um dado aqui do Brasil, por exemplo, é que a gente pode dizer que o Distrito Federal é um estado com a situação do maior estresse hídrico do Brasil. É um estresse de média alta, de acordo com a pesquisa. E em seguida, ele vem os estados de Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro e Pernambuco. Segundo a ANA, o Brasil, né, possui cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta. Só que, como foi dito, ela não é disponibilidade. Além dessa água não ter fácil acesso boa parte, ainda tem esse problema de disponibilidade, né, das regiões. Pode passar. Esse dado mostra, né, um pouco do consumo da água. Estima que a retirada de água entre 1961 e 2014 de fontes subterrâneas e superficiais aumentou 2,5 vezes. E isso mais que dobrou no último século. E a irrigação, ela corresponde a 67% desse consumo. E a cada ano aumenta, né, para a produção de alimentos. A indústria se estima, em 2014, consumiu 3 vezes mais água do que em 1961. E agora, né, corresponde a 21% da água retirada. Enquanto isso, o consumo ano domiciliar corresponde a 10%, e isso representa um aumento de 6 vezes maior que relacionado a 1961. A gente pode ver que a pecuária ela tem um consumo mínimo de 0,4%. Mas se a gente for ver a pegada hídrica da pecuária, já que boa parte das plantações vão para ração animal, se estima que a pegada hídrica por alimentos do gado corresponde a 12% do uso global da água de irrigação, de acordo com o estudo de 2012, da Universidade de Twente, na Holanda. Ao aumento da demanda de produtos de origem animal, acredito que o estudo também indica que a redução da ingestão de carne poderia aliviar os recursos hídricos do mundo. De acordo com o estudo holandês de 2012, a pegada de qualquer produto de origem animal é bem maior do que a pegada hídrica de produtos agrícolas com valor nutricional equivalente. Um dado que
fala que entre o clima e conflito é que as Nações Unidas já alertam que a mudança climática vai tornar a disponibilidade de água menos previsível em alguns lugares do mundo. A previsão é que o aumento de temperaturas e das chuvas mais variadas reduz a produtividade das culturas em muitas regiões tropicais em desenvolvimento, onde a segurança alimentar já está sendo um problema atual, isso afirma a OMS. E também, de acordo com a Convenção das Nações Unidas, combate à desertificação, se baseando nas tendências existentes, a escassez de água em alguns lugares áridos e semiáridos causará o deslocamento de 24 milhões a 700 milhões de pessoas até 2030. Isso é um dado muito preocupante. Com as mudanças climáticas, né, cada vez mais aparecem os eventos extremos, como já foi abordado aqui, né, as extremas temperaturas, grandes secas, furacões, tornados estão sendo comum, né, como a gente tinha aqui no Brasil, mas no sul está tendo até ciclone. Aumento das queimadas e também, né, o degelo nas geleiras, o derretimento das geleiras. Aí, alguns dados importantes, né, a Agenda 2030, que é um documento, um relatório que foi feito na reunião de setembro de 2015 em Nova York. 193 Estados-membros da ONU participaram. E ela teve um objetivo de aquecimento da erradicação da pobreza como o maior desafio global e requisito para o desenvolvimento sustentável. Aí nele foi elaborado, né, esse documento que tem um título Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A agenda, ela teve a elaboração, né, promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, que a data limite é 2030, sem deixar nenhum país para trás. Esse seria um desenvolvimento global, unificado, seria a proposta. E ela contém 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E esses objetivos, no total, são 169 metas. Esses 17 objetivos são, por exemplo, em busca de saneamento, né, pode citar, a realização da fome, entre outros. Ainda tem, né, o relatório do IPCC, que é um painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. Ele foi criado em 1998, né, pela ONU Meio Ambiente e pela Organização Meteorológica Mundial. Ele fornece formulários para políticas de avaliações científicas regulares sobre as mudanças do clima, suas implicações e possíveis riscos futuros. Então, e também, né, propor opções de adaptações. Também o relatório determina o estado do conhecimento sobre as mudanças climáticas e identifica onde há consenso nas comunidades científicas e em que áreas são necessárias mais pesquisas. Além disso, ele possui uma força-tarefa sobre inventários nacionais de gases de efeito estufa, que tem como objetivo principal desenvolver e refinar a metodologia para o cálculo e relatório de emissões e remoções nacional de gases de efeito estufa. Os relatórios de avaliação do IPCC, ele abrange sobre os estágios da arte científica, técnico e socioeconômico da mudança climática, os impactos e os riscos futuros e das ações para a redução das taxas que as mudanças climáticas estão ocorrendo. Ele também produz relatórios especiais sobre tópicos acordados por seus governos membros e também relatórios metodológicos que fornecem diretrizes para a preparação de inventários nacionais dos gases de efeito. Esse é um relatório de 2019 do IPCC que alertou sobre o aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura do nosso planeta. E ele também aborda, né, algumas mudanças podem ser feitas e os impactos futuros desse aumento dessa temperatura. Pode passar. Ele aborda que somente os cortes ambiciosos nas emissões vai permitir manter o aumento da temperatura global nesses 1,5 graus Celsius.
é um limite que os cientistas dizem ser necessário para prevenir impactos piores ao nosso clima. E em um cenário de altas emissões, o IPCC estima que o mundo poderia aquecer até 5,7 graus Celsius até 2100. E isso teria resultados catastróficos. Ele aborda também que o caminho, que a gente está no caminho, né, para atingir esse aquecimento de 1,5 graus Celsius, do aquecimento que for de uma forma mais cedo do que previsto anteriormente. Aí isso já chama a nossa atenção, né, porque se a gente está chegando mais cedo ao aumento de 1,5 graus Celsius, e se a gente continuar da forma que nós estamos, tem grande chance de a gente chegar bem antes de 2100, nos 5,7 graus Celsius. Ele também aborda que mais de 50%, a gente já tem mais de 50% de chances da meta de 1,5 graus Celsius seja atingida, ultrapassada, entre 2021 e 2040, que era uma estimativa central para o início de 2030. O período entre 2021 e 2040, pode falar, por favor, é uma década anterior ao intervalo estimado pelo IPCC nesse relatório do aquecimento global. E em um cenário de altas emissões, o mundo atingiria o limite de 1,5 graus, ele estimou na época, ainda mais rapidamente entre 2018 e 2037. Ele também fala que se o mundo seguir um caminho de alto carbono, o aquecimento global poderá subir para entre 3,3 graus a 5,7, acima dos níveis pré-industriais no final do século. Isso no início, um pouco da Revolução Industrial, e pode colocar uma pesquisa no mundo que o mundo não experimentou na sua história um aquecimento global de mais de 2,5 graus nos últimos 3 milhões de anos. Também fala limitar o aquecimento global a 1,5 graus até o final desse século, ainda está no nosso alcance, mas precisaria de mudanças transformadoras. A gente teria que mudar nossa forma de produção de energia, do nosso consumo, de serviços e até de administrar melhor as nossas terras. Porque com o aquecimento, a cada ano, a gente também está perdendo áreas de solos férteis, e isso também tem um alto impacto, né, na nossa produção alimentar. Também fala que novas tecnologias da remoção de carbono poderia ajudar a compensar. Só que seria o impacto dessa remoção, não seria momentâneo, ele demoraria um pouco, segundo os estudos, a ter as melhoras do nosso clima, no impacto climático. E também fala que cada atração do aquecimento leva a impactos mais perigosos e também custosos, e isso afeta até a nossa economia. Pode passar. Aí algumas falando, né, sobre os efeitos futuros, né, nosso aumento da temperatura, ele traz o colapso dos ecossistemas. Estima-se, por exemplo, a nossa floresta amazônica, no estado que vai de desmatamento, queimada, com o aumento da temperatura, ela poderia se transformar numa savana. Isso é preocupante também, o desmatamento e já que queimadas, né, por conta dos estoques de carbono que a gente tem nas florestas. E isso ia causar até a nossa vulnerabilidade sobre as ações climáticas. Isso também vai prejudicar, né, a biodiversidade e aumenta mais ainda os riscos climáticos. Também informa que uma combinação de temperaturas mais elevadas, aridez e seca, significa que as temporadas de incêndio florestais
em todo o planeta será cada vez mais longa, que é alguma coisa que a gente já pode ver, né, que tem até a Califórnia, nos Estados Unidos, sofre muito com queimadas atualmente. E áreas com potencial de queimas de variando tamanho. Por exemplo, a tundra ártica e a floresta boreal, que tem área queimada, aumentou 9 vezes em toda a Sibéria, entre 1996 e 2015. Também fala que muitos ecossistemas terrestres, de água doce, oceanos ou costeiros, estão atualmente perto do além dos limites da capacidade de adaptação do mudança climática. Com o aquecimento de 2 graus Celsius, até agora, a temperatura do planeta aumentou, né? A gente já chegou a casa de 1,1 graus Celsius de aumento. Isso já teve cerca de 15% do permafrost siberiano, poderia ser perdido até 2100, se a gente atingir os 2 graus Celsius. E isso ocasionaria na liberação de 36 bilhões a 107 bilhões de toneladas de carbono do solo congelado. Isso corresponde a um risco enorme de cultura de povos originários do Ártico também. E o ambiente no qual a gente foi construído os modos de vida e a história deles, né, vai ser derretida. Pode passar. Também tem a extinção de espécies, né, que fala, né, as altas taxas de extinção, que a gente já pode até ver, vários animais já estão sumindo, além da flora, e as altas de extinção estão acelerando drasticamente, e está sendo estimado cerca de 1000 vezes mais do que antes ao impacto das atividades humanas na Terra no século passado. Estima-se que até 54% das espécies terrestres e marinhas do mundo estarão ameaçadas de extinção neste século, com aquecimento entre 2 a 3 graus Celsius, com base nos níveis, né, pré-industriais. Estimo que um risco maior vai ser entre as espécies de montanhas e ilhas, que mesmo com o aumento de temperatura de 2 graus natural, animais polares e áreas ricas de biodiversidade, como os recifes de corais, de água quente e manguezais, estão sob ameaça severa. Também estima entre 70% e 90% de recifes de corais do mundo vão diminuir com o aquecimento global, limitado a 1,5 graus Celsius. Além disso, se for ultrapassado, né, esses 1,5 graus, a gente vai ter perdas mais extensas, confrontando com o aumento da temperatura. Muitas plantas, né, também e animais irão se afastar em centenas de quilômetros dos seus habitats naturais até o fim desse século. Pode passar. Também tem, né, o aquecimento do oceano e o aumento dos níveis de níveis, né, que acarreta no derretimento das geleiras, e isso também, com o aumento do nível do mar, a gente vai também, né, as áreas com altura mais próximas, mas os níveis do mar vão sendo ameaçados, e também estima que, por exemplo, com o aumento dos 1,5 graus, resultaria no aumento de 100 a 200% na população afetada por enchentes em países como o Brasil, Colômbia e Argentina, além de 300% do Equador e Uruguai e 400% do Peru. Também fala que algumas regiões do leste do Brasil, sudeste da Ásia, o Mediterrâneo e o centro da China, e as zonas costeiras em quase todo o mundo, serão atingidas por 3, 4 ou mais calamidades de uma vez, que seriam as secas, ondas de calor, ciclones, incêndios florestais e inundações, por conta desse aquecimento da temperatura dos oceanos. As inundações, estima-se que vão deslocar em média 2,7 milhões de pessoas anualmente na África. E até 2050, mais de 85 milhões de pessoas podem ser obrigadas a deixar suas casas na África subsaariana devido aos impactos induzidos pelo clima. Em 2050, as cidades costeiras, que são as que vão estar na linha de frente das crises climáticas, terão centenas de milhões de pessoas expostas aos riscos de tempestades
cada vez mais frequentes e mais mortais, devido à elevação do nível dos mares. Também tem pesquisas recentes que mostram que o aquecimento de 2 graus Celsius poderia levar o gelo derretido no topo da Groenlândia e no oeste da Antártica, com água congelada suficiente para levar os oceanos em 13 metros e a passar do ponto a ponto de não ter retorno. A última vez que os oceanos viram os níveis de acidificação e esgotamento de oxigênio projetados para 2100, com o cenário de altas emissões, ocorreu cerca de 56 milhões de anos atrás, e que as ondas de calor marinha podem danificar e matar corais, florestas de águas marinhas, prados e ervas marinhas invertebrados, se tornaram 34% mais frequentes e 17% mais longas entre 1925 e 2016. Isso afeta, né, para quem sabe, o oceano, na verdade, é o nosso grande pulmão, a produção de nosso oxigênio. Pode passar. Pode passar, Rosa, por favor. Também tem, né, o impacto das grandes secas, onde a geração vai ser cada vez mais breve. Pode voltar. Né? As grandes secas, a falta de acesso à água potável, afeta a nossa saúde. E também, né, vai ter várias doenças relacionadas à falta de água e de saneamento. Interrupções do ciclo da água causarão um declínio de cultivos básicos na chuva na água subsaariana, e em 40% das regiões produtoras de arroz na Índia pode se tornar menos adequado para o cultivo do grão. Cerca de 350 milhões de pessoas em áreas urbanas serão expostas à escassez de água devido às secas severas, com aquecimento de 1,5 graus, e 410 milhões com aquecimento de 2 graus Celsius. Pode passar. Isso vai afetar, né, também o aumento da fome, pela falta de produto, vai ter uma falta, né, a queda da produção alimentícia, né, pela escassez hídrica, e também do nosso solo, que vão ser cada vez mais pobres. Além disso, os eventos climáticos extremos podem afetar, né, destruir nossas plantações, como, por exemplo, às vezes acontece no sul, que até esse ano foi perdida boa parte da produção, né, por conta de uma chuva de granizo que eles não esperavam. Pode passar. Também vai ser cada vez mais comum doenças, né, pelo aumento do desmatamento, o desequilíbrio ambiental. Estima-se que vai ter aumento, né, em doenças relacionadas a vetores de mosquito, como a malária, a febre amarela. E além de outras doenças que a gente não conhece, né, pois boa parte de espécies nativas das nossas florestas no mundo a gente não conhece. Pode passar. Pode passar, por favor. Também tem as ondas de calor extremo, que cada vez vai ser mais comum. E até como o Rose falou, né, que sofreu, né, atualmente o Canadá. Isso estima que o aumento da temperatura reduzirá a capacidade física de trabalho com o sul da Ásia, a África subsaariana e parte da América Central. E será um adicional de 1,7 bilhão de pessoas serem expostas a um calor severo, e 420 milhões serão submetidas a ondas de calor extremo a cada 5 anos. E isso só com o aumento, né, entre 1,5 e 2 graus Celsius. E estima-se que até 2080, de 390 a 409 milhões de moradores da cidade da África subsaariana e de 940 milhões a 1,1 bilhões do sul e sudeste da Ásia poderão enfrentar mais de 30 dias de calor extremo a cada ano. Pode passar. As nossas referências. E a gente queria encerrar, né, abrir os debates com a pergunta, né, como a gente pode frear essas mudanças climáticas que a gente está sofrendo. Obrigada, gente, pela atenção. Também vamos passar um vídeo rapidinho, ele é apenas de 2 minutos. The planet can survive without you.
You cannot survive without the planet. When the planet thrives, we do too. It is our common ground. And every living thing, no matter how small, sustains the whole. As our climate changes, humans experience the violence of these shifts. The oceans rise and fall. Disasters increase. We are displaced. Our land is degraded. Our seas drown in our waste. We lose our luminous biodiversity. Climate change is one of the greatest challenges of our time. We must produce and consume sustainably. Fight desertification and flooding. Be more resilient, more adaptive. Support sustainable cities and human settlements. We must conserve all that we love. Protect our oceans. We can guard that which gives us life. This is the story you are shaping. Bem, pessoal, obrigada. Ótimo vocês terem trazido essa questão, principalmente da nossa crise hídrica, a crise hídrica que nós estamos passando agora nesse momento no Brasil, é uma questão muito importante, né, porque a gente tem uma base, né, nossa base para consumo, para energia, é totalmente baseada na energia vinda das hidrelétricas, né, e a gente está com os reservatórios super baixos, né, não porque tenha chovido tão pouco, mas também por causa dessas intermitências, dessa irregularidade que está havendo hídrica. Então, chove muito nos cantos, noutros chove de menos, e aqui, por exemplo, em Natal, agora mês de setembro não é mês de chuva, normalmente. Meses de chuva são junho, julho, agosto, a gente estava acostumado com as ventanias, em setembro não tinha mais chuva. E isso está mudando um pouco, essa dinâmica, né? Esse ano, pessoas morrendo de calor no Canadá e no Reino Unido, países que não tinham esse problema, né? Eles têm verão, faz calor no verão, mas não esse problema, né? Assim, dessa maneira. Locais no país, aqui no Brasil, que não tinha neve, esse ano nevou, né? Foi muito frio. Então, a gente tem uma alteração no clima do planeta de diversas formas. A gente tem aí esse aumento da população urbana que invade as áreas naturais, né, tem trazido realmente um aumento das doenças, né, das pandemias, né, antes, né, a gente tinha ouvido falar na peste negra, na gripe espanhola, né, pandemias que foram em séculos passados. E a gente teve, nesses últimos anos, 2 pandemias. A gente teve a pandemia do H1N1 e agora do coronavírus, né, do Covid-19. Então, a gente pensa que é algo assim tão distante, mas não é. Essa preocupação é muito próxima a nós agora, né? A crise hídrica, nós aqui do Nordeste, temos, ao longo dos anos, desde o Império, tentando conviver com a seca. Não é, vamos dizer assim, muitas vezes não é nem combater a seca, é conviver aprendendo a conviver com a seca. Tanto que existem programas como
programa de construção de 1 milhão de cisternas da Associação de Semiárido Brasileiro. Então, tem várias questões que a gente tenta conviver com a seca. Mas quando essa seca atinge proporções, como a gente viu há alguns anos atrás, de secar rios na Amazônia, então aí complica, né? Então, assim, essa questão do aquecimento global, ele é muito amplo, tem muito o que se discutir, não é o que as meninas trouxeram aqui para nós, desse histórico dos documentos, das conferências, isso é muito importante para nós, mas a gente tem que ver que é uma questão que a gente ainda tem que aprofundar muito. Não é uma discussão aqui de 1 hora que a gente vai abranger todo esse processo, né? Em relação, por exemplo, à crise hídrica, tem um documentário de 2008 que se chama, eu até lembrei aqui dele e anotei, que é Ouro Azul, Guerras Mundiais sobre a Água, né? Então, tem no YouTube, eu, inclusive, dentro do programa de educação ambiental, a gente já exibiu ele na universidade, e é um documentário que tem várias personalidades mundiais que tratam do assunto, da questão de guerras que já existem no mundo por causa da falta d'água, né? Guerras entre países que têm como fonte não mais o petróleo só, mas a água, como diz o título do documentário, Ouro Azul. Então, a água como um bem precioso do mundo e que gera guerra, né? Então, assim, a gente tem muito o que refletir. Quem tiver a oportunidade de assistir esse documentário, ele é maravilhoso, eu já assisti algumas vezes, ele fala exatamente sobre isso. Esse vídeo que as meninas trouxeram, eu gostei muito, se eu não me engano, ele é de uma série de vídeos que foi lançado pela ONU, exatamente por causa da Agenda 2030. Né? Então, a gente pode, quem tiver interesse, procurar saber mais sobre a Agenda 2030, a gente vai ter, se eu não me engano, Bora Bater um Papo em novembro, é isso? Sobre a Agenda 2030. Então, quem está assistindo aqui hoje já pode se preparar para assistir Bora Bater um Papo sobre a Agenda 2030 em novembro. Então, assim, parabéns a vocês três pela apresentação, foi bem importante, detalhada e didática, né? E vamos abrir aqui para as questões. Eliana pediu desculpa aqui no chat, porque ela disse que estava, como ela estava em aula, aplicou a prova e entrou para assistir aqui, mas ela deixou os parabéns para vocês, falou muito da apresentação de vocês, parabenizando, certo? E aqui a Liliana, olha, falou, gostaria de receber a apresentação, se possível, porque foi maravilhosa. Então, tem aqui no chat várias perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Michele, você que está aí no controle do chat, tem já perguntas no chat? Ou só o pessoal aqui parabenizando? Isso, é só o pessoal parabenizando, Marjorie. Tem muitos comentários, muita gente parabenizando, mas perguntas ainda não. Mas a Liliane tinha levantado a mão, né, durante a apresentação. Liliane? Boa tarde. Não, é porque eu estava com a minha netinha e ela queria dormir, ela tocou na tela aqui sem querer, mas a apresentação foi maravilhosa. E, assim, o mais interessante de tudo é que a menina falou sobre a Rio 92. E aqui no Rio, que eu sou do Rio de Janeiro, tem certos locais que tem tratamento de água, que não ocorre. Inclusive, essa semana passada, teve a semana da barqueada para cuidar da Bahia, né, que está tudo poluído,
que justamente os empresários, as grandes indústrias, estão jogando tudo para a Lagoa de Jacarepaguá, que é uma coisa que, como sempre, né, é só para comer dinheiro da população e não ocorre o tratamento que deve ser feito. E com isso sofre a natureza, sofre a população, sofre todo mundo. Eu aqui em casa, no caso, eu reaproveito a água da máquina. Eu começo lavando as roupas claras, com a roupa da clara eu lavo as escuras, depois eu vou lavar a área, lavo o banheiro, mas eu tenho essa conscientização porque eu morei em São Paulo e São Paulo tem um racionamento de água. Mas aqui no Rio não tem. Eles gastam a água assim demasiadamente, tem muitos vazamentos de água nas ruas, reclama com a SEDAI não está nem aí. Deveria ser igual São Paulo, que São Paulo tudo vai para o CPF, vai para o bolso, então a população são mais consciente, né? Infelizmente, inclusive hoje eu estava fazendo trabalho sobre a água, porque eu estou me formando em técnica ambiental, e o meu trabalho que eu estou fazendo é justamente sobre a água. Foi interessante os assuntos abordados. Agora, nós devemos, qual é a possibilidade de fazer isso acontecer, não ficar só no papel? Quando teve a Olimpíada, aqui no Rio, teve o tal do plantio, que se cada um trouxe uma muda de planta, que replantaria aquelas plantinhas e tal. Não aconteceu nada, largaram as sementes para lá, morreram tudo, não se tem uma horta orgânica nas escolas. Eu estava até conversando isso com meu esposo, que igual no colégio que eu estou me formando, tem a horta, nós colhemos, no caso nós comemos da horta, e no final de semana as crianças do fundamental levam para casa para poder comer nos finais de semana. Isso deveria ser passado, né, para frente, mas infelizmente deveria ser uma lei, né? É sim uma lei, mas é muito difícil e assim no Rio o gasto é muito e a miséria muito mais. Mas por quê? Porque não tem uma conscientização. Aqui nós não temos campanha. Não temos campanha no Rio a nível de nada. Ontem estava uma campanha falando sobre os adolescentes ser mãe aos 12 anos. Falta de conscientização, falta de falar dentro de casa, né, a família, e também das autoridades, né? Aí fica difícil. Quer-se ser a população de qualquer maneira, não é uma população educada, é uma população que simplesmente veio e acabou. E acha que vamos sobrevivendo, que não vivem, né? Infelizmente. E é isso. Ok, Liliana, obrigada. Eu lembro de você participou do nosso... Desculpe, meu gato baixou a tela aqui, mas tudo bem. Passou por trás. Você participou do outro Bora Bater um Papo, bom revê-la aqui, né? Outras pessoas também eu percebi na lista de inscrição que também participaram do outro. É ótimo isso, ter essas pessoas que estão criando a cultura de buscar mais informações, conhecimento sobre esse assunto do meio ambiente. Bem, eu tenho uma pergunta para as meninas, né? Já que ninguém se manifestou, eu tenho como, vamos dizer assim, interessada no aprendizado delas, diretamente, eu queria que cada uma de vocês dissessem, assim, qual assunto chamou mais atenção de vocês. Eu vou só dar um dado. No Brasil, a gente está vendo aí essa questão da pandemia, né, que morre tantas mil pessoas por dia, morreram tantas pessoas, o Brasil morreram quase 600 mil pessoas nesse período de pandemia de Covid-19. Mas, eu conversando com o médico da minha mãe, há alguns dias, ela recebe atendimento domiciliar, o home care, e ele falando, papai, ele chegou, estava na hora do jornal do meio-dia, e papai falando do número de mortes, e eu reclamando, né, que papai já tem 85 anos e fica
todos os dias ouvindo aquela história, né? Morreram tantos, foram vacinar tantos, não sei o quê. Que aumenta, ele fica tenso com aquilo, né? Ele fica, quantos morreram? Quantos, não sei, sabe? Então, essa questão. Aí ele disse, seu Geraldo, olha, não se preocupe com esses números que estão agora. É uma pandemia? É preocupante? Porque a gente não tem vacina suficiente, a política pública não atende a essa questão, mas, em relação a esses números, o senhor não fique tão estressado, tão preocupado, né? Porque, se o senhor tiver uma ideia, todo mês, no Brasil, morrem mais de 100 mil pessoas por mês no Brasil. Só de assaltos à mão armada, de doenças, principalmente câncer de mama, doenças cardiorrespiratórias. Em São Paulo, morrem milhares de pessoas por ano só por causa de doenças respiratórias, por causa da alta índice de poluição na cidade de São Paulo, não é no estado de São Paulo. Então, ele falando para papai, né, papai, é mesmo. Né? Então, assim, dentro dessas questões que vocês colocaram, né, a nossa crise hídrica, a poluição, a seca, enchente, tornados, ventanias. Há pouco tempo teve um evento no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de ventos com mais de 80 km por hora, não sei o que, essa coisa toda, que traz destruição, mortes, né, adoecimentos também. Então, assim, para vocês, dessas questões que vocês falaram, né, diminuição de espécies, eventos extremos, essas questões, de cada uma de vocês, eu queria saber o que vocês acharam mais relevante nesse estudo que vocês fizeram e apresentaram para nós. Sim, Marjorie. Eu acho que o que se tornou mais relevante para mim foi que é causado essa intensidade do aquecimento global pela ação antrópica do homem. O homem em si, ele é responsável pelo aquecimento global, e principalmente como é que esse aquecimento global está se comportando de forma muito rápida, né? Os eventos estão ocorrendo porque foram coisas que estavam lá no passado, né? Lembra que a Revolução Industrial foi o precursor do aquecimento global, né? E isso vai se tornando durante vários anos. Infelizmente, muitas pessoas elas não têm consciência de que as atitudes que a gente toma hoje, no futuro, vai ter uma causa, né? E na maioria das vezes a culpa dessas consequências vem das nossas atitudes que a gente não toma no presente, sabe? Então é isso. Obrigada, Rosa. Eu também queria falar dos gases, né? Por exemplo, o óxido nitroso, que é um gás muito agressor, mais 206 vezes maior que o gás carbônico, e ele é usado no fertilizante. Então, assim, uma ação que poderia ser mudada, poderia ser não utilizar fertilizantes, né, na agricultura. E o que o agronegócio faz? Eles querem produzir de forma mais rápida, então utilizam fertilizantes na agricultura para evitar pragas e tantas outras coisas, podendo ter alternativas mais simples, como produtividade e cultura, que ajuda a fertilização do solo também, e assim evita de ter esse gás sendo lançado na atmosfera e diminuindo o aquecimento global. Então, é uma alternativa que é viável, mas o que as empresas e até os pequenos agricultores não têm conhecimento, utilizam também os fertilizantes, às vezes por falta de conhecimento. Então, isso poderia mudar, porque ele é um gás muito agressor, propulsor. Então, essa ação eu acho bem importante e isso me chamou muita atenção. Rayane, você tocou nesse assunto dos fertilizantes. Eu lembrei tem um documentário que foi criado sobre exatamente os fertilizantes. Tem dois, né, que O Veneno Está na Mesa, 1 e 2, que são 2 filmes fantásticos, maravilhosos, tá na internet, quem quiser assistir, vale a pena, muito a pena, não são tão recentes, mas são filmes que vale a pena para a gente compreender a questão do agrotóxico, né? E nesses
três últimos anos, a gente tem tido visto um descaso no país em relação à entrada de novos agrotóxicos no país, que já foram banidos no mundo inteiro, mas aqui é aceito normalmente. E tem um documentário que esse eu não lembro mesmo o nome, eu assisti, mas infelizmente assisti numa dessas mostras de filmes ecológicos, ambientais, e eu não gravei o nome, mas é sobre uma comunidade em que é uma comunidade de uma região de seca, né, e que passa um avião sobre a comunidade, e as crianças todas correm para a rua porque está chovendo. Só que não é uma chuva, o avião está pulverizando agrotóxico. E essas crianças todas adoecem por causa dessa chuva de agrotóxico, né? Então, não é um filme, é um documentário real, né, de uma situação que a gente vê todos os dias. O vento não é algo democrático. Quando aquele avião passa, diz assim, está passando numa plantação de soja, mas do lado tem o agricultor familiar que está plantando o seu alface orgânico. Só que o avião passou aqui, o vento deu, e o alface dele, que era orgânico, está cheio de agrotóxico, né? Então, assim, são situações que a gente muitas vezes não pensa, né, nesse assunto. Yasmin? Só para complementar, tem até um documentário sobre o impacto, né, da alimentação, que é Cowspiracy, e também, que eu acho que ainda tem na Netflix, mas eu encontrei ela aqui no YouTube. E um livro sobre até essa questão dos agrotóxicos é A Primavera Silenciosa, né, da Raquel Carson. Que eu lembrei que eu estava até com ele aqui no meio. E também falar, né, que o impacto que já foi comprovado que as nossas atividades têm sobre as mudanças climáticas, o efeito estufa, mas acaba que muita gente ainda não tem consciência, né? A gente tinha até Trump que falava que era mentira, o aquecimento não estava acontecendo, né? Ele está escrito que está aquecendo como se aqui está frio. Tem essa falta de consciência e também a falta de consciência das mudanças drásticas, né? Que muitos ambientalistas, todos a cada reunião, reclamam que eles propõem mudanças e os governos não aceitam pelos impactos da economia, né? Porque até o ciclo da nossa economia, por exemplo, a economia circular, ajudaria muito a nossa sustentabilidade, diminuir, ajudar futuramente, né? Diminuir as emissões de gases, reutilizar mais as coisas, reciclar, diminuiria bastante o impacto das estações de matéria-prima, a gente rever nosso consumo, e muitas coisas que a gente faz diariamente, né? Inclusive, como a gente fala, né? Eu não vou parar de jogar lixo na rua porque só sou eu, mas vamos ver qual o impacto de um papel de bala que você jogar na rua pode ocasionar lá na frente. Aproveitar da Liliane aqui do Rio de Janeiro, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, fui pequenininha, nasci aqui, mas fui pequenininha para o Rio de Janeiro, morei muitos anos lá. E eu lembro que uma vez teve um evento em que o pessoal fez só coleta de... Antigamente, hoje as pessoas fumam muito menos do que fumavam antigamente, né? Na década de 80, fumava-se muito. Então, eu lembro que teve um evento no Rio de Janeiro que o pessoal coletou somente aquele lacrezinho dos maços de cigarro do centro do Rio de Janeiro. Coletaram durante uma semana e deu toneladas, não foram quilos, não, foram toneladas só daquele lacrezinho do maço de cigarro. Então, é assim, quando a gente acha que é só um papel de bala, às vezes um canudo, né? E aí, não é só né? Às vezes a pessoa diz assim, vou colocar meu lixo aqui do lado de fora, hoje não é o dia da coleta não, mas sou só eu. Só que não é só ela, né? São
várias pessoas que têm o mesmo pensamento. E aí, tem uma chuva, um gato, um cachorro passa ali, tchum, já era. Né? Então, assim, eu vi uma charge um dia desse de um garotinho que falando exatamente disso, que do lixo, falando do lixo, né, que a rua está imunda, mas ele está jogando lixo na rua, né? Então, assim, a gente tem muito disso, vê muito na televisão, né? Aqui no RN, né, naquele jornal da cidade, ao meio-dia, né, do estado, aquele RN, tem um quadro que eles falam das questões nas ruas, né? O pessoal chama, né, que tem problema na comunidade, e você vê muito falando do lixo na comunidade, no lixo na rua, no lixo no terreno baldio, que a prefeitura não limpa. Poxa, mas o poder público, ele tem coleta. A coleta, embora a coleta seletiva não esteja funcionando muito bem em Natal, mas a coleta de lixo, ela funciona regularmente. Passa em todas as ruas, dia sim, dia não, em alguns bairros que tem maior produção de resíduos, passa todos os dias. Então, assim, a coleta de lixo funciona muito bem. Então, por que junta lixo nos terrenos baldios? Quem põe o lixo no terreno baldio? Não é a prefeitura. Né? Então, assim, essa consciência que Rose falou, de que nós temos culpa, não é de todo mundo, né? Então, a gente tem que começar assim, onde é que eu estou, o que é que eu estou fazendo certo e o que é que eu estou fazendo errado. Em alguns cursos que eu ministro, eu faço uma atividade, eu peço para as pessoas, durante um dia inteiro, anotar no papelzinho que tipo de resíduo você gera. Porque eu já cansei de perguntar no curso que tipo se você gera algum resíduo, aí a pessoa diz, não gero nenhum resíduo. Aí, quando a pessoa começa a anotar, e na aula seguinte eu peço para trazer, aí ela diz, professora, eu realmente gero muito resíduo. Aí eu digo assim, você não se alimenta, você não vai no banheiro, só isso você já gerou resíduo. Né? Então, assim, essas questões a gente, muitas vezes, a gente não compreende onde a gente está errado. Né? Então, é muito difícil. Quando eu falo, por exemplo, em coleta seletiva, ela diz, mas é muito complicado. Eu disse, vem cá, você joga o seu lixo da cozinha no banheiro e seu lixo do banheiro na cozinha? Não. Isso já é uma coleta, já é uma segregação seletiva. O que é de cozinha, o que é de banheiro, é de banheiro. Então, você só vai pegar o que é do restante da casa, que não é de banheiro, e vai separar o que é orgânico e o que não é orgânico. Só isso. Então, você fala de uma maneira simples para que a pessoa entenda que é fácil fazer. É só querer. Né? Então, assim, pessoal, quem quiser fazer pergunta, tem uma mãozinha aí embaixo da tela de vocês, é só levantar que a gente abre a fila aqui, viu? Marjorie, você falou sobre a coleta seletiva e sobre de pouquinho que se entope. Aqui no Rio, eu morei no bairro Cidade de Deus. E não foi a autoridade. Os traficantes na Cidade de Deus proibiram os moradores, de tanto ter enchente, proibiram os moradores de jogar lixo no rio, que tem o canal que passa pela Cidade de Deus e desloca na Lagoa de Jacarepaguá. O tráfico que teve que proibir, porque se o tráfico não proibia, era sofá, guarda-roupa, tudo que a pessoa não queria na sua casa, ela jogava dentro do rio, que é o Grande Rio de Jacarepaguá. E aí o tráfico proibiu, o tráfico exigiu que se limpasse o canal do rio, que fizesse o tráfico. Olha até aonde nós chegamos. E tem o dia da coleta, que o caminhão passa com a coleta, os moradores só podem colocar o lixo no dia do lixo.
Mas funcionou, porque pelo menos não teve chuva, não teve enchente, não teve... Porque era um bairro horrível ali em Jacarepaguá. Aqui não, eu moro agora em Guadalupe, mais distante. Então, eu, por exemplo, eu só coloco lixo no dia do lixo e próximo de chegar, porque tem os catadores que reviram tudo e eu faço a separação. Eu separo o orgânico, o banheiro, aí tem o reciclável, eu separo. Aí, por exemplo, ontem foi o dia do lixo, eu coloquei. Hoje eu coloco o reciclável, porque aí eu sei que a pessoa que colhe passa e vai levar. Então, aí meus filhos falam assim, mãe, a senhora tá maluca. Meu esposo, para que você separa? Eu falei, para evitar que eles reviram o lixo e para já deixar separado para eles. Não serve para mim, serve para o próximo. E eu ensino, desde os meus filhos, agora meu neto, descasquei uma bala, eu ponho na bolsa. Ele já anda com um saquinho reserva, que é para pôr o lixo do biscoitinho que ele come, ou coloca no bolso. Chega em casa cheio de bolso de pipoca, de papel de bala. Por quê? O que acontece? Ocorreu um fato que o colega do meu filho foi multado. Se eu não me engano, foi R$ 190 no CPF dele, porque ele jogou um papel de bala no chão. Meu filho colocou no bolso. Aí meu filho falou assim, ainda bem que minha mãe me deu educação. Mas eu fui professora de matemática e o aluno sempre jogava o lixo no chão. Aí vinha a menina da limpeza, que é da Colube, e limpava. Sempre colocava no chão. E eu falava com ela, Marcelo, eu não esqueci disso, já tem uns 16 anos que ele não leciona mais. Eu falava, Marcelo, por que você joga no chão? Na minha casa minha mãe limpa. Um dia aquilo me irritou, eu virei o lixo da lixeira dentro da mochila dele. Peguei o lixo da lixeira, virei, ele jogou, porque que ele fez? Ele pegou o lixo da lixeira e jogou em cima da cadeira dos amigos. Eu fui lá, colhi todos os lixos, botei dentro da mochila dele. Aí até passei para a diretora Liliane, eu falei, deixa a mãe dele vir. Quando a mãe dele veio, eu falei assim, olha só, educação vem de casa. Eu estou aqui para ensinar. Eu tenho 3 filhos, eu estudei nesse colégio, meus filhos estudaram nesse colégio, mas educação vem de casa. Se você não ensinou o seu filho a ter educação e saber respeitar, então quem tem que limpar a sujeira dele é você, mas dentro da sua casa. E eu morava na mesma comunidade, quando eu passava, ela falava assim, lá vai aquela professora abusada, mas não é a conscientização. Imagina dentro de casa, você limpa, seu filho suja. E aqui em casa é assim, eu já falo pro meu neto, tem 8 anos, vai comer? Come quietinho, que se tem farelo, eu já limpei a casa, já tá limpa. Vai ter que limpar o farelo ou vai ter que catar. Então já come na mesinha, cai direitinho, porque é educação, gente. Mesma coisa é o lixo. O lixo, se tiver consciência de cada um jogar no seu local, nas escolas tem separado, mas não adianta ter separado se não ensina. A criança não joga no local correto. Não adianta eu só aprender no caderno, mas eu não colocar em prática. E como você falou a respeito da doença, que seu pai falou preocupado com as mortes. Aqui no Rio, na Rocinha, durante a Covid-19, morreu muitas pessoas com tuberculose. Teve um surto de tuberculose. E assim, não foi passado para a mídia. Eu, como também eu participo, eu sou socorrista, eu sou bombeiro civil socorrista, então tenho grupos, né? E faz muito atendimento, tem um grupo de médicos. E foi citado, não tem noção, mas foi milhares de pessoas na Rocinha com tuberculose. Quem não morreu ficou contaminado. E não foi passado para a mídia, como também muitas pessoas morreram de AVC, morreram de insuficiência respiratória. Eu, por exemplo, eu tenho... O pessoal esqueceu com a Covid, o pessoal esqueceu da dengue. Sim, da dengue também. Dengue. Dengue, por incrível que pareça, chikungunya teve muitas pessoas. E aí, mas como assim? Como diagnosticar? Só que você vai numa UPA, você vai numa clínica da família, tudo é Covid. Eu mesmo sendo da área da saúde, que eu sou técnica, eu fiquei sem consulta para neuro. E como que você toma um medicamento se você não tem a receita e o remédio é controlado? E aí eu tive que pagar uma consulta, porque você vai, mas não tem consulta. Por que não tem consulta? Porque estamos na pandemia. Mas é porque está na pandemia, um neuro não atende, um cardiologista não atende, um clínico não atende, um reumatologista não atende. Até um pediatra, a pediatria deixou de atender as crianças. E assim, infelizmente, se torna um caos total.
Aí é o aquecimento global, a degradação na saúde, é a educação, porque muitas crianças que estão em casa não estão aprendendo adequadamente, ficam o tempo todo na televisão ou nesse celular. Eu, por estudar muito, eu tive que trocar o meu óculos, porque de tanto eu estudar online e participar desses cursinhos que eu gosto online, para ter ideia, eu estava vendo no outro dia, esse dia eu estava vendo, meu esposo falou assim, ainda bem que não se põe mais certificado na parede, que senão a gente ia ter que montar um quarto. Foram só 19, vão chegar mais 3 com esse de hoje, mais 4. Gente, vamos Mas aí, voltar para o nosso aquecimento global aqui. aquecimento global, mas aí o que estava falando, infelizmente, o aquecimento global é o todo, e eu não sei aqui no Rio está acontecendo muito, não sei se você já ouviu falar da Reduc, está tendo uma briga de poderes de terra, então eles estão tacando fogo nas terras para poder desmatar e fazer habitação. Então o Rio está muito mais quente do que já era, não tem chuva e muitas queimadas de passar em estrada, quem passa na Rio São Paulo, muitas queimadas, não sei se você viu aí, falando há uma semana, 15 dias atrás, não tinha condições de passar para ir para São Paulo por causa da queimada, e aí só aumenta, né? E vamos ver o que acontece, né? Infelizmente. A gente tem, por exemplo, aqui em Natal, eu sou arquiteta também, e na época que eu fiz arquitetura aqui, arquitetura, eu já era engenheira na época, depois já era formada em engenharia, e aí resolvi fazer arquitetura. E quando a gente estudava a questão do clima, né, para as habitações, essa coisa, tem um estudo de clima. E aí, a temperatura média de Natal era 2 graus abaixo do que minha filha, que fez arquitetura há poucos anos. Ela aprendeu também a mesma coisa, só que a temperatura média de Natal aumentou 2 graus. Né? E a gente, quando eu vim morar aqui em Natal, em 82, nesse período de junho, julho, a gente só saía de casa de casaco. Né? Hoje em dia, passou esse ano todinho aqui, você não botou uma blusa, não botou um casaco. Pode até botar uma blusinha mais quentinha um pouco, porque à noitinha, de madrugada, tá um ventinho mais friozinho, mas a temperatura mais amena, né? Mas Natal chegar a 32 graus, essa temperatura não chegava em Natal. Então, Tieme levantou o braço aqui, a mãozinha, vamos lá, Tieme. Na verdade, professora, sou eu, Bruno, é porque meu celular descarregou. Eu estou acompanhando pelo Tá bom, dela. Bruno. Pois é, Tieme com a voz grossa. Não é? Então, isso que a senhora falou é bem interessante mesmo, porque Natal tem ficado muito mais quente, né? Isso que a senhora falou de nos meses de junho, né, ser frio, tá mais geladinho, né, ser aquele clima mais gostoso, isso realmente deixou de acontecer há algum tempo. Eu já venho percebendo isso, já venho comentando isso também com todo mundo, com as pessoas que eu conheço que são daqui. E eu tiro ali pela idade de João, né, João fez 14, então eu venho acompanhando, porque justamente é o mês de aniversário dele, de junho, e cada ano tem ficado mais quente, e isso é incrível. E é muito preocupante mesmo isso. E que as meninas falaram, né? E tudo vem de acordo aí com todos esses acontecimentos, né? Desde lá do fertilizante, que a pessoa diz assim, mas é um fertilizante, mas aí você vem somando, tudo isso junto no mundo todo e com todas as ações que vem acontecendo. Infelizmente, vem acontecendo todo esse desequilíbrio, né? Bruno, esse termo, fertilizante, hoje em dia as pessoas chamam de insumo, fertilizantes. Ninguém usa mais agrotóxico, né? É verdade, o agrotóxico, né? Não é o Entendeu? fertilizante, é verdade. Então, são essas questões. Quando a gente fala, por exemplo, mudanças climáticas,
aumento do nível dos oceanos, a gente acha que é uma coisa muito distante, né? Mas minha mãe tem 78 anos. Quando ela era jovem, meus avós tinham uma casa na Ridinha, que é uma praia daqui, Liliane, e a casa deles ficava na primeira rua, na frente da praia. E ela disse que com os anos, quando eles foram crescendo, meu avô começou a fazer muros de contenção na frente da casa, porque o mar foi subindo. E da época que mamãe veraneava lá, quando era adolescente, que tinha 15, 16 anos, era nesse período, certo? Então, foi 42, 15 anos, 57. Ela tinha 15, 16 anos nessa época. Ela é de 1942. Então, ela tinha 15 anos, em 1950, 1957, esse período eles veraneavam lá na Ridinha, já com a água no muro da casa. Ela disse que o pessoal sentava no muro da casa e ficava molhando os pés, que foi quando ela tinha essa idade, que foi a idade que ela conheceu meu pai. E aí, a casa deles foi derrubada pelo mar. E desde que ele veraneava lá, o mar derrubou 3 ruas de casas. E, mais recentemente, a gente viu, agora na mídia, os eventos que têm acontecido em Caiçara, né, de Caiçara do Rio dos Ventos, Caiçara do Norte, né, o mar derrubando lá ruas. Né. Isso já aconteceu alguns anos atrás também. Eu tenho uma amiga que é professora aqui da universidade, que os pais dela são de Caiçara, e às vezes a gente ia lá no final do ano, que ela estava lá veraneando, o período de aniversário do pai dela, e a gente ia lá, churrasco. E teve um ano, quando a gente chegou lá, aí ela falou, lembra aquele bar que a gente foi o ano passado? Não tem mais, porque o mar derrubou. Minha tia tem uma casa em Touros. Touros também, o mar já derrubou algumas ruas. E aqui a gente vê sempre, ali na Praia do Meio, o mar derrubando a calçada, né? Então, não está tão longe essa subida no nível dos mares. Tieme? Bruno? Bruno de novo. Então, professora, a senhora vai falar do mar, justamente, é o que está acontecendo, estão querendo aumentar a faixa de areia, né, aqui em Natal. Aí é outra complicação, porque isso aí afeta de toda maneira, isso vai afetar de qualquer forma, né? Mas tá aí mais um outro grande problema, né, tentar ser resolvido, né? Porque até o plano diretor também, se a gente for atrás, estão querendo verticalizar tudo, bagunçar tudo. Olha, se verticalizar mais ainda, ali principalmente na faixa litorânea, né, que eles querem aumentar o gabarito, vai acontecer o que aconteceu. Por que Natal esquentou o clima? Por causa daquelas edificações na Café Filho, que é aquela parte de cima, ali na rua, para a Praia do Meio. Isso, a mais alta ali. Aquela parte mais alta, que desce do Hospital Onofre Lopes. Quando começaram a construir ali em 1992, 91, 90, nesse período, 91, 92, começaram a construir ali aqueles grandes edifícios, que são edifícios altíssimos e luxuosíssimos, né? Então, o clima de Natal, a cidade esquentou, certo? Então, se aumentar o gabarito em Ponta Negra, a gente vai ter outro evento de aquecimento da cidade. Então, salvo engano, né, eles querem aumentar toda a orla, né, desde Ponta Negra
até a ridinha, o que eles puderem aumentar, eles querem aumentar. Então, se realmente isso chegar a acontecer, a gente vai ficar praticamente igual o Juazeiro do Norte, que é cercado de serra e é quente pra caramba. É um paredão, assim, gigantesco e não vai A gente entrar chama vento. a gente diz que é uma panela de pressão. E principalmente também a questão econômica, né? Porque se você está aumentando mais a quantidade de prédios, a cidade em si vai ficar com maior potencial de calor, né? Por exemplo, São Paulo. São Paulo antigamente era uma cidade plana, né? E quando você vê as fotos hoje em dia comparando, você vê que São Paulo é praticamente prédios. E aí aumenta a poluição do ar, né? No caso, acontece lá a questão do smog, eu acho, que é o efeito de lá. Exato. A gente... Um exemplo de verticalização, se a gente parar para olhar assim e ver como é assim, vai ficar, de certa forma, esquisitaço, né? É só ver Balneário Camboriú. Você pega o Balneário Camboriú, você vai ver, pronto, eles querem fazer de uma Natal uma cópia de Balneário Camboriú. Você viu, se você olhar toda a margem, tudo que é de orla, tudo que tem um traço de água em Balneário Camboriú, tem um condomínio gigantesco de 30, 40, 50 andares do lado. Você sabe qual... agora, em Balneário, eles estão aumentando a faixa de areia na praia, porque os banhistas não tomam mais sol na praia. Não tem mais sol na faixa de areia de Balneário Camboriú, de Santa Catarina. É isso mesmo. Porque toda a faixa de areia tem sombra dos edifícios. Na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Tem algumas faixas na Praia do Leme que os edifícios dão sombra. Né? Então, porque em Copacabana, os prédios ficam mais longe da praia, né? Da beira da praia. Tem as avenidas que distanciam isso. Mas na Praia do Leme mesmo, os prédios são mais próximos da faixa de areia, né? Da faixa do... E aí faz o... Jamie, tá dando eco. Então, assim, tem essas questões. Isso aumenta o aquecimento global. Né? A gente pensa que não essa faixa, essa quantidade de resíduos que foi gerada agora na pandemia, um dos grandes emissores de gás metano são os aterros sanitários. Em São Paulo, os 3 grandes aterros, eles captam o gás metano e usam para geração de energia. Mas aqui em Natal, por exemplo, o aterro sanitário de Ceará-Mirim não capta esse gás metano. Esse gás metano vai para a atmosfera. E assim a maioria dos aterros sanitários do Brasil. Né? Então, assim, a gente tem uma reação em cadeia, certo? O lixo que a gente joga fora, que não existe um fora, né? Ele provoca enchente, provoca contaminação, provoca doenças se não for bem tratado, cuidado, provoca aquecimento global, e aí forma um círculo vicioso que não tem fim. E de quem é a culpa? Né? Mais alguém quer se manifestar? Tem mais. Aqui no Rio, nós estamos ficando sem orla. No Recreio do Bandeirante, tem documentado que muitos edifícios que foi feito na beira da orla, ali na Praia do Recreio, prainha, a natureza está quebrando tudo, destruindo quiosque, trailer. Só que, na verdade, ela está pegando aquilo que pertencia a ela. Sim, porque eu morei no Recreio no ano de 97 e ali não tinha nada, era deserto. Condução era manhã, tarde, noite. Então, a praia era limpa, nós não tínhamos nada, mas éramos felizes. Hoje é cheio de prédios, cheio de habitação. Fizeram uma ciclovia ali na praia, perto da pedra que chama Pedra da Macumba, que era o restaurante âncora. Tiraram o restaurante e avançaram muito além e fizeram a ciclovia. E agora o mar está pegando tudo, porque quase não se tem areia. Tem época que tem areia.
Tem época Não, que não tem. e ali não no adianta. Recreio, para você chegar da via até a água, era muito longe, né? Mas agora não é mais, porque Pois justamente construíram os edifícios. Eles não deixaram fazer prédio, mas o edifício de até 5 andares. Só que eles avançaram muito, então, dependendo da época do ano, o mar vem até a água. Fica difícil até de passar na pista dos carros circulares. Por quê? Porque o mar pega tudo. Tem um hotel que costuma só ficar artista, que é um hotel imenso, né? Uma parte hotel, que foi destruído. Aí a população, mas que o mar só está pegando, a natureza está reivindicando o direito dela, né? E destruiu tudo. Eu lembro que a Praia da Macumba, não conseguia passar, porque era tudo água. Eles aterraram tudo, aí tem passagem para subir, mas agora o mar está revolto, o mar pega tudo novamente e está tomando seu lugar, destruindo tudo de verdade. Ali no Pier, quem vai para Niemeyer também destruiu a orla toda, está sempre destruindo, ele reconstrói. aquele evento que aconteceu com aquela ressaca que derrubou parte da Niemeyer, que morreu um ciclista e tudo, né? Sim. Só que, na verdade, é o homem pagando o preço, né? Somos nós pagando o preço das próprias ações, né? Aqui bem perto de nós, na Paraíba, em João Pessoa, tem, acho que é Estação Ciência. É belíssimo, é na ponta, meu Deus, esqueci o nome, isso é a idade, e as preocupações da idade. Ele é no ponto mais extremo do país, que fica mais próximo da África, e foi construída a Estação Ciência, belíssima, com áreas de exposição, com experimentos de ciências, né? E teatro, é um parque belíssimo. Só que ele é na encosta. E tá um maior perigo, porque a estrada para lá só está se indo por um lado, porque a outra estrada já foi derrubada, o mar já derrubou. Então, assim, a gente tem, no país inteiro, a gente tem essa questão do avanço do mar. Não é só aqui no Rio Grande do Norte, nem na Paraíba, e é no mundo inteiro, né? Então, a gente vê essas imagens, esses filmes, inclusive que as meninas colocaram aí, aquele Um Dia Depois de Amanhã, é exatamente o avanço do mar, né, nas cidades, inundando tudo. Então, assim, são filmes que a gente olha, é ficção científica. Gente, não é tão ficção assim, sabe? Não é tão ficção. Então, vamos pensar. É um exagero, vamos dizer assim, é um exagero da realidade, uma extrapolação da realidade, mas que pode acontecer, pode, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Eu acho que se ninguém mais tiver alguma pergunta, eu vou passar para as meninas fazerem suas últimas considerações e eu dou um aviso final, eu dou um fechamento final e a gente encerra. Já está bem adiantado, gerou bastante questionamentos aí, certo? Vocês querem falar um pouco, fazer as últimas considerações sobre o evento? Eu só queria agradecer pela oportunidade. Eu acho que, assim, para a gente que está dentro da graduação, a gente expôs nossas ideias, o que a gente vê. Sou do curso de Engenharia Ambiental, né, e tem muito dessa parte da preservação do meio ambiente, principalmente das consequências que o homem vem fazendo ao longo do tempo, e a gente tenta recuperar. Então, assim, foi muito gratificante a oportunidade de estar falando aqui hoje. Serve até mesmo, assim, como pretensão para o futuro, se eu quiser trabalhar nessa área. E também motiva também a gente a continuar, né, a fazer o nosso papel. E é só isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada às meninas e também à Marjorie pela oportunidade. Obrigada a você. Eu também queria agradecer, né, pela oportunidade, um novo conhecimento adquirido, né, mais novo conhecimento com os bate-papos, tá vendo?
com a forma de, né, botar em prática os conhecimentos na graduação. E também eu queria agradecer, né, a participação de todos e também o debate, né, que a gente teve após a apresentação, as discussões que a gente teve e as visões de vocês, de realidade que vocês compartilharam com a gente. Obrigada. Obrigada. Eu também quero agradecer, né, todos que participaram. Foi um momento de muito aprendizado, cada um passando sua experiência. E é muito importante ter esses momentos e discutir uma temática tão importante e tão atual, né, que são mudanças climáticas. Então, só tenho a agradecer mesmo por passar o conhecimento e também aprender ainda mais com vocês. Obrigada. Bem, eu queria agradecer as meninas e também o pessoal que está aqui ainda, esse horário, já bem 18h30 já, aqui persistente, querendo ouvir e ver mais. Então, queria agradecer a todos e lembrar que na próxima sexta-feira a gente continua com o mesmo papo sobre mudanças climáticas, agora no Diálogo Sustentável, e a pergunta é: aquecimento global, ainda temos enfrentamento ao aquecimento global, ainda temos tempo? Está aqui no chat, quem quiser participar, tem o link para inscrição, o link para participar do evento, pode dar uma olhada, tem algumas dicas também aí no chat de documentários, né? Então, aproveitem, certo? Liliane, obrigada pela participação, tem sido bem ativa, os meninos também, Tieme, Bruno, obrigada a todos vocês pela presença, e também pelos agradecimentos aí, pelo incentivo que é dado não só para que a gente continue esse trabalho, mas também de incentivo às meninas que estão começando a sua carreira, a sua inserção na questão acadêmica, né, de participar. Então, gente, muito obrigada. Eu vou deixar um pouquinho ainda, 3 minutinhos aí, aberto ainda para a sala, para quem quiser salvar aí as dicas que estão no chat, de eventos, de documentários, certo? E do próximo evento nosso, tá? Então, na próxima semana, sexta-feira, às 16 horas, um pouco mais cedo, a gente vai ter aqui 3 especialistas no caso das questões climáticas, que a Magali, ela é bióloga, mestra em desenvolvimento regional, e ela faz parte de uma consultoria internacional alemã, que trabalha com mitigação, para ações de mitigação dos efeitos climáticos na Amazônia. Ela tem experiência no Acre, Bolívia, Peru, e agora está no Mato Grosso, fazendo esse trabalho, com comunidades do campo e populações indígenas. A professora Ana Luísa, da Universidade Federal Fluminense, ela trabalha com paleooceanografia, então ela trabalha com essa perspectiva de o oceano como modulação do clima. E o professor Davi Mendes, aqui da UFRN, que trabalha com a questão ele é meteorologista, então ele trabalha diretamente com essa questão do clima, com os dados do IPCC, as questões mais relacionadas ele é coordenador do programa de pós-graduação de ciências climáticas aqui da universidade. Então, acho que vai ser um papo que dá continuidade a esse debate que as meninas iniciaram, e um aprofundamento maior, mais detalhado nessas 3 questões, né? Amazônia, oceano e IPCC. Então, se vocês quiserem um aprofundamento maior dessa temática que a gente discutiu hoje, é só se inscrever lá e participar na próxima sexta-feira. Então, muito obrigada a todos e até sexta.